Hoje vamos falar sobre Mercúrio. Não o Mercúrio que nós encontramos na natureza, embora ele também seja encontrado na natureza, e você vai perceber que é uma outra percepção da natureza. Porque hoje nós vamos começar a falar sobre os metais superiores da alquimia. Já deixamos para trás os 4 chamados metais inferiores e agora vamos começar a entender como tudo isso se integra na grande obra, na obra alquímica que todos nós devemos realizar. Mercúrio é o primeiro dos 3 metais mais nobres, então nós saímos daqueles metais um pouco mais inferiores e entramos em algo um pouco mais próximo da realidade. Ele é simbolizado, dentre várias outras coisas, pela autoconsciência, pela busca, pelo autoconhecimento. E tem um atributo interessante do Mercúrio em si, é que ele é o único metal desses que nós estudamos que em temperatura natural é encontrado na natureza na forma líquida. E por isso e por outros atributos, ele facilmente forma liga com outros metais, com outros materiais. E que, obviamente, portanto, precisa ser extraído para ser observado em sua essência. Mas esse aspecto de formar liga com outros metais nos traz um aspecto simbólico bem interessante. Porque com tudo aquilo que ele se relaciona, ele potencializa, ele gera maior força, ele traz maior poder. E pegando um instrumento, uma ferramenta, para que a gente possa utilizar esse atributo do Mercúrio para o nosso autodesenvolvimento, para o nosso autoconhecimento, nós olhamos para a nossa capacidade de focar em algo. Sempre que nós direcionamos a nossa atenção, sempre que nós direcionamos o nosso foco, nós utilizamos os ensinamentos, ou pelo menos alguns ensinamentos associados ao Mercúrio, para que a gente possa, aí sim, nos afastarmos um pouco mais daquilo que é ilusório. O que eu quero dizer com isso? Quando a gente está manifesto no mundo, muitas coisas nos chamam a atenção, muitas coisas tiram a nossa atenção para aquilo que é a realidade, para aquilo que é verdadeiro na manifestação. E para que a gente possa encontrar isso, nós temos que aprender a calar essas vozes da ilusão e focar na parcela divina de tudo que existe, tanto em nós, das outras pessoas, e em tudo que acontece dentro da sociedade, no nosso dia a dia. Talvez uma das coisas mais importantes, pelo menos a nível de desenvolvimento interno, seja utilizar esse foco para direcionar a nossa energia para os estudos, para adquirir mais conhecimento, para refletir mais sobre a vida, tanto em assuntos esotéricos quanto em assuntos sociais, em assuntos mais voltados para a nossa prática do dia a dia mesmo. E aí, uma das coisas que ajuda bastante nesse processo de desenvolvimento, nessa capacidade de gerar foco sobre as coisas, é colocar um likezinho aqui nesse vídeo, é curtir o nosso canal, é mostrar para outras pessoas que você consome esse material que você gosta e principalmente mostrar para o YouTube, para o algoritmo, que esse é um material relevante, porque isso faz com que ele leve os nossos vídeos para mais pessoas e isso, consequentemente, faz com que a gente receba mais auxílio para continuar produzindo conteúdo, para continuar produzindo materiais e tornando melhor a qualidade dos vídeos que a gente constrói, assim como das outras atividades que a gente gera aqui no Pedra de Afiar. Caso você queira conhecer um pouco mais, você pode ir em pedradeafiar.org. E retomando as ideias sobre o Mercúrio, a partir desse foco direcionado aos estudos, nós vamos colocá-los em prática, aprender a sentir o que existe em nós, para então entender quem nós somos, para então chegar um pouco mais próximo desse autoconhecimento. De fato, a gente já falou aqui, em várias vezes, que todos esses metais alquímicos, eles são símbolos, representações de algo que existe dentro de nós, E eles também podem ser entendidos como degraus, etapas dentro de um processo tanto de subida quanto de descida. Afinal, se a gente está falando de metais inferiores e metais superiores, existe essa gradação, daquilo que está vindo de baixo e daquilo que está vindo de cima. E é sempre essa mão dupla, essa via dupla. O João mencionou a ideia do Mercúrio ser o único metal que na natureza ele vem em estado líquido, Isso é interessante não só por tudo isso que o João falou, a questão dele fazer liga de forma mais fácil, mas a gente entender também que no processo de manifestação, ou seja, no processo de densificação, quando esse Mercúrio ele, na verdade está se direcionando para os metais inferiores, por ele ser líquido, uma das características básicas do líquido é assumir qualquer forma. Então, ele é como se fosse aquilo que vai nos
planos inferiores, nos metais inferiores, assumir as variadas formas de manifestação. Então ele vai assumir as variadas formas de pensar, as variadas formas de sentir, as variadas formas de agir. Ele vai se pluralizar, vamos colocar assim. Já no processo de ascensão, né, nessa escalada, e saindo dos metais inferiores e indo para os metais superiores, que é o nosso processo interno propriamente dito, o mercúrio, ele por ser líquido, ele vai representar justamente o processo contrário. Ele vai representar essa liquidificação de todas essas coisas que antes estavam solidificadas. Por que isso é relevante e importante? Porque, como o João falou, o mercúrio ele traz a ideia do foco, ele traz a ideia do cone, né? Eu vou afunilar a minha visão. E você pode pensar, pô, mas afunilar a visão significa que você vai ver menos, né? Você vai ter menos amplitude, né, de visão. Sim, só que se você entende que, na verdade, a única coisa que só existe de tudo que a gente precisa conhecer, né? De tudo que a gente sempre fala aqui muito no Pedra, a gente sempre fala isso aqui muito nos nossos grupos de estudos, né? O João, inclusive, já mencionou aqui o nosso site, caso você que entre nele, você poderá saber um pouco mais dos nossos grupos de estudos e como participar deles. A gente estuda muita coisa. A gente estuda muitas formas diferentes de pensamentos diferentes, de pensadores diferentes, de culturas diferentes. Mas no final das contas, nós estamos estudando várias coisas para entender uma única coisa. Porque, na verdade, só existe uma única coisa para se conhecer, que é a verdade. Então, quando a gente amplia nosso campo de visão, a gente enxerga as várias formas, as várias maneiras dessa verdade se manifestar, o que é importante. Mas tem que chegar no momento que a gente precisa funilar essa visão para que a gente possa dar foco e enxergar com clareza, com nitidez, aquilo que realmente é. Não se distrair mais com essas aparências, não se distrair mais com essas luzes, com essas flores, com esses floreios, né, que existem na manifestação e focar naquilo que é. Porque fazendo isso, nós vamos estar atingindo a verdadeira característica do Mercúrio, que é o autoconhecimento. E esse autoconhecimento, né, para encerrar aqui o meu raciocínio, esse autoconhecimento não é o conhecimento apenas de quem você está. Na verdade, ele não é o conhecimento de quem você está, ele perpassa esse conhecimento. Para que você se autoconheça, você precisa saber quem você está. Ou seja, você precisa saber os seus vários vieses, as suas várias formas de manifestar-se. Mas, para que você se autoconheça verdadeiramente, você tem que sair desse ser que você está e entender aquele ser que você é. E esse ser que você é um ser muito mais abstrato do que você imagina. É um ser muito mais coletivo do que você imagina. Ou seja, é um ser muito mais líquido. É um ser muito mais mercúrio. É um ser que já não mais está naquelas várias formas, mas é um ser que já se liquidificou. Ou seja, é aquele ser que ele, assim como a água, né, ele conecta, ele liga as coisas, ele permeia tudo, né? E ao encontrar essa essência que permeia todas as coisas, nós nos aproximamos verdadeiramente daquilo que a gente é. E dentro desse processo, né, o Patrick comentou sobre a descida e a subida do Mercúrio. Uma forma de você pensar e, consequentemente, estabelecer uma base para agir, é importante agir, tá? A alquimia é a realização da grande obra. A realização da grande obra não acontece apenas parado, sentado. Você precisa parar, sentar, pensar, consumir produtos como os vídeos do Pedra, participar dos grupos de estudo, mas você precisa, de fato, fazer. Dentro desse processo, o João trouxe a questão do foco. O foco deve ser em conhecer você de verdade, como o Patrick falou. Ao conhecer você de verdade, você vai começar a separar o que é você do que não é você dentro desse processo. E sabendo o que você é, você vai conseguir saber como se manifestar no mundo das mais diferentes formas, sem perder a sua essência. Não é que você vai ter máscaras, como geralmente as pessoas falam, você é mascarado, se comporta de forma diferente. Não, você vai entender qual a roupagem cada ambiente demanda e você vai se portar com aquela roupagem, mas fazendo aquilo que você é em essência, nunca se ocultando, mas sempre se revelando de maneiras distintas. Esse foco, nessa subida em busca da realização da grande obra, ele deve ser constante, mas nós devemos lembrar sempre que nós devemos nos elevar, buscando entrar em contato conosco, mas nós devemos nos manifestar constantemente
na Terra. Devemos nos manifestar na obra como um todo através disso. Patrick falou que ele vai se mesclar em formas de pensar, formas de sentir, formas de agir. Pois é, quando você sabe o que você é, você sabe como você pensa, como você sente e como você age, independente do ambiente no qual você se encontra. O Mercúrio vai trazer justamente esse processo de autoconhecimento. Aqui no Pedra a gente costuma falar que o Pedra, caso você não saiba, ele é uma associação filosófica. E nós costumamos falar que a Pedra de Afiar ela é uma associação amoral. Perceba, isso não significa que nós sejamos imorais, né? Nós somos amorais. Porque a moralidade ele é algo transitório e que é estabelecido dentro de contextos sociais. E essa moralidade ela pode mudar. Aquilo que é certo agora pode ser errado depois. Aquilo que é errado agora pode ser certo depois. Nós vamos encontrar isso em vários lugares. Quando você busca se unir à verdade, você desenvolve práticas virtuosas, que é a nossa finalidade dentro do Pedra, aprender a agir de maneira virtuosa constantemente, você muitas das vezes vai se afastar dessa moralidade da sociedade. E aí você vai perceber que, agindo de maneira virtuosa, talvez o cenário tente chamar a atenção para outra coisa. Mas se você mantém o foco, como o João falou, você sabe o que você deve fazer. Pense só, você está no emprego. E você está pensando, esse emprego aqui é um lugar para eu ganhar dinheiro, para eu conseguir fazer tal outra coisa, porque eu quero mudar de emprego. O seu foco ali é apenas receber dinheiro. É claro, você não vai trabalhar de qualquer jeito, você vai trabalhar minimamente decente para continuar ali, mas o seu objetivo é outro. E as pessoas vão falar, não, você tem que fazer mais hora extra para ganhar promoção, para fazer uma série de coisas. E você fala, não, eu não quero isso. Perceba, a moralidade da empresa está tentando fazer com que você fique na empresa, o que não é o seu objetivo. Perceba, não tem nada de errado você permanecer na empresa, mas no nosso exemplo, o seu foco é outra coisa. Aquilo é uma ferramenta, é uma plataforma para você alcançar outro objetivo. Então, todas as suas ações na empresa devem ser voltadas para alcançar esse foco. No momento no qual você desvia esse foco, você se afasta do seu objetivo. E ao se afastar do seu objetivo, você volta para a matéria de maneira não harmônica. Você volta a se confundir com os metais inferiores e não percebe que você é um metal superior, não o Mercúrio, agindo nesses metais inferiores para você se comportar, né, da maneira correta. Pense em quantas questões a própria sociedade, a própria família na qual nós nos colocamos, tentam nos impor e você percebe, opa, isso não é meu. Quando você separa e fala, isso não é meu, isso é do outro, você está se conhecendo, você está desenvolvendo esse Mercúrio, né, esse metal nobre. Você está percebendo, não, o meu é esse, o do outro é o outro. Por mais que o nosso se pareça, o meu é meu e o do outro é o outro. E mesmo para coisas boas. Eu já dei esse exemplo aqui em um vídeo passado nosso, né? Atividade esportiva, você se movimentar, é muito importante, faz parte da saúde. Não estou falando para você, né, se tornar profissional, mas ter de fato uma atividade desportiva. E como você vai se manifestar isso é da sua peculiaridade. Tem gente que vai querer jogar bola, tem gente que vai querer praticar arte marcial, tem gente que vai querer correr, tem gente que vai querer... E cada um vai ter o seu jeito. Todos esses jeitos são corretos. Talvez o grupo do CrossFit reclame que você não faça parte do grupo do CrossFit, mas você faça parte do grupo do futebol. E o grupo do futebol talvez reclame que você não faça parte dele porque você faz parte do grupo da arte marcial. E tudo bem. Perceba que cada grupo desse vai ter a sua moralidade. Ele vai tentar te trazer para aquele espaço. Mas cabe a você saber o que é seu e o que é do outro. E ao se colocar, você vai se colocar no ambiente que lhe é correto. E se porventura você esteja num ambiente que não é o seu, você sabe que aquele ambiente ele deve servir de plataforma para você voltar para o seu ambiente. Isso não significa que você não deva fazer crossfit, isso não significa que você não deva jogar futebol, ou praticar artes marciais, ou até conhecer pessoas que fazem tudo isso, ou até ir para aulas experimentais. Mas você tem que saber aquilo que é o seu e seguir justamente nesse caminho. É um caminho de autoconhecimento. É um caminho que o Mercúrio traz para a gente. E até o próximo programa. Tchau, tchau.